Levantar, ressurgir, reerguer, recobrar os sentidos para além da dor, ressignificar o mundo e suas estúpidas incongruências. Apesar do corpo mutilado, rasgado pela alma pesada que sustenta, suportar novamente a cruel frigidez humana e caminhar por sobre os destroços vivos em putrefação. De uma batalha infindável, incessante e irreversível, o coração ferido, a alma desfigurada e um sorriso mínimo. Até o próximo tropeço, a torre da queda, o inevitável tombo. Mas erguer-se, e daqui, debaixo de tudo, qualquer ganho será louvado, o mísero cotidiano recobrado, a tortuosa e pegajosa sina transformada em missão, os joelhos tremulantes açoitando o chão, calcanhares cajados, muletas e o coração. Passo a passo, arranco com uma foice as últimas lágrimas da estação. E sigo cambaleante, firme em minha resolução. Os ventos fervorosos do grande moinho transpassarão minhas feridas profundas, abandonando meu andar livre à própria morte. Meu andar, a própria sorte. Mais um passo, estou de pé e comemoro em um grito abafado. Vivo. Meu amigo, minha amiga, tá começando no canal 2.1, com transmissão simultânea na rádio 95,9 FM. Tá começando, minha gente, o seu programa Cruviana Universitária, minha gente. É esse programa de cultura de Roraima, esse programa que é feito pra você, meu amigo, minha amiga. E que lindeza hoje que tá o nosso programa, viu? Porque nós começamos aqui com a banda. Nossa, que lindeza, Tony. Quero aqui te parabenizar, já dizer da minha alegria de receber vocês aqui. Esse trio, o Canoa Jazz, é isso mesmo? Nossa, muito obrigado pelo convite, pela recepção. E é isso, Canoa Jazz é isso, estamos aqui, regional. Nossa, que lindeza! E eu vou começar também hoje, minha gente, com o escritor, doutorando Bruno Franks, que começou aqui com um texto para vocês, um texto muito potente, né, Bruno? Primeiro, olá, tudo bem? Obrigado pelo convite, Francisco, pessoal. Esse poema eu escrevi faz tempo já, agora de primeira para falar algum poema, eu peguei esse que é um dos mais curtos, geralmente é bem mais longo. Nossa, que legal! Minha gente, e como vocês já sabem, aqui no Cruviana a gente apresenta o entrevistado para você que está em casa, assistindo no canal 2.1 ou está ouvindo aí deitado na sua rede, a nossa rádio 95,9 FM. Esse grupo aqui, minha gente, esse grupo Lindeza, é um grupo de amigos de longa data e de outros projetos, né, que juntos, novamente, desde o fim de 2022, estão desenvolvendo esse projeto. O novo projeto denominado Canoa Jazz foi idealizado no início da pandemia com a finalidade de entrar no mercado local e regional de música instrumental e no segmento jazz. Ele é composto por Diel Cunha no piano, Júnior Almeida na bateria e Tony Guarnielli no contrabaixo. O grupo tem um repertório de clássicos nacionais e internacionais e autoral. O grupo, desde sua criação, vem atuando com status de fixo em um renomado restaurante em Boa Vista e aberto a novas contratações, minha gente. E quem é Bruno Franks, minha gente? Ele é pesquisador, professor e escritor. Ele é doutorando em educação pela Educanorte, na linha de pesquisa Saberes, Linguagens e Educação, e mestre em Educação, Comunidade e Movimentos Sociais pela UFSCar Sorocaba. Ele é graduado em Ciências Sociais pela USP e é professor do curso de Pedagogia na Faculdade IED Roraima. Ele pesquisa e ministra cursos em Educação e Literatura de Emergência, conceitos propostos pelo próprio autor. Ele participa do grupo de pesquisa Literaturas Indígenas, Africanas e Caribenhas, UFRR. Ele realiza trabalho de campo em narrativas identitárias a partir da centralidade do alimento nas culturas com comunidades indígenas e tradicionais da Amazônia, em consultoria para a Associação Slow Food do Brasil e GIZ da Alemanha. Esse é Bruno Franks, minha gente. Mas, Tony, vamos começar esse papo aqui. Bora. Eu quero saber como é que começa esse projeto de vocês, projeto musical. Bom, o projeto Canoa Jazz começa na pandemia. A pandemia vem, ficamos em casa, e aí vamos colocar em plano, o plano em ação, que é estudar jazz.
Diel já também desenvolveu o trabalho, Júnior também começou a desenvolver trabalho, e a gente se juntou, começamos a estudar pesado, mesmo, de buscar conhecimento até fora, com outros professores. O Júnior conhece... Nós conhecemos professores de nível nacional, renomados da área, e a gente começa a já arriscar o repertório e buscar bibliografias, que é importante que se diga isso, que a gente executa standards. Uhum. É uma forma bem... O jazz ele é cada um no seu. Basicamente é uma fórmula também, né? A gente pode até falar sobre isso. E a gente seleciona um repertório e coloca em prática os ensaios e já começamos a tocar. E foi até muito rápido, não foi? A gente já começou no final de 2022, vamos, agora é a hora. Agora Você tinha uma relação de amizade? Nossa, eu não sei nem há quanto tempo eu conheço o Diel. Eu não sei nem há quanto tempo. Uhum. Tem muito tempo, não tem, Diel? Tem muito tempo, tem décadas aí. E o Júnior é recém-chegado, né? Amazonense, baterista. E a gente tocou em outras oportunidades também. Que interessante esse projeto, porque é a primeira vez que eu vejo um grupo assim que se autodenomina, né, um grupo de jazz em Boa Vista, porque geralmente, enfim, a cena aqui é outra musical. Então, me alegra receber aqui no Cruviana hoje uma linguagem musical tão específica, né, tão louvada, uma linguagem que atravessa os povos, né? Sim, nós somos poucos hoje. Antes do Canoa e da Fusion Jazz, que é um projeto que ele também faz parte, é uma outra dissidência do jazz, vamos dizer assim. É o Fusion. É algo um pouco mais recente na história. Eu acho que, inclusive, eu recém-adolescente, criança, eu cheguei a ver um outro projeto, mas faz muito tempo. Estou falando de coisa de muito tempo atrás. Que interessante. Bruno, vamos falar como é que surge essa persona literária, né? Porque você tem muitas personas. Como é que surge essa persona Bruno escritor? É verdade, muita coisa, né? Mas, bom, eu nasci em Recife, fui criado em São Paulo e estou vivendo em Roraima, vai fazer 5 anos. E foi aqui que eu comecei, mergulhei mesmo na veia de escritor. Eu já, desde adolescente, escrevo poesia, me via como escritor, mas achava que eu não estava pronto ainda. E precisava viver mais, estudar mais, para poder escrever o que eu queria. E aí eu acho que quando veio a pandemia, eu me fechei por 9 meses num sítio, e aí acho que foi a gestação que eu precisava para começar a escrever. Gente, que interessante esse debate. Os dois entrevistados aqui, enfim, na fala, destacaram essa questão da pandemia. Como a pandemia, esse horror, né, que se instaurou aí no planeta, fez com que as pessoas se pesquisassem, buscassem, do ponto de vista artístico também, as suas questões, né, para lidar com esse momento, que foi um momento de dor, um momento existencialista também nas nossas vidas, enfim, que nos fez pensar em muita coisa. Olha que interessante isso, né? Meu amigo, minha amiga, não sai daí, porque o Cruviana Universitária de hoje está muito legal, está muito bacana. A gente está conversando com Canoa Jazz e com Bruno Franks. Vamos de mais música?
Rádio Universitária, a Universidade Federal de Roraima, junto com você. E voltamos com o Cruviana Universitária, meu amigo, minha amiga. É o seu programa de cultura de Roraima aqui no canal 2.1 e na rádio 95,9 FM. Para você que está deitado na sua rede, está acompanhando esse som gostoso aqui do grupo Canoa Jazz e também a literatura de Bruno Franks. Coisa boa essa música, hein? Essa volta. Gostou? Gostei, a pedido. A pedido, Tom Jobim sempre, né? Que lindeza. Quais são as referências de vocês, Tony? Olha, são tantas referências, a gente passa o dia ouvindo isso. Então, no Brasil, a gente pode nomear Rosa Passos, Tom Jobim, João Gilberto, enfim, são tantos nomes. Fora Miles Davis, Coltrane, Charles Mingus. Se eu falar aqui, a gente vai passar... Que legal. É bacana, né, Bruno, essa coisa de como, numa sociedade tão voltada para a questão da voz, né, do canto, né, dessa apresentação, o jazz rompe com isso, né, e te coloca numa outra perspectiva sonora também, né? Muito bom, gosto muito. Muito improviso, né? Estimula a criatividade. Muito bom, parabéns. É uma outra linguagem, né? É uma linguagem, uma expressão. É sensacional. E deixa eu perguntar para vocês, assim, do ponto de vista do mercado, né, dessa interação no mercado, das casas, enfim, há um estranhamento, ainda é incipiente esse movimento de as pessoas às vezes esperarem uma coisa e vocês entregarem uma outra perspectiva, porque é um outro processo, né, também? Não, acontece de a pessoa chegar e assim, não estava preparada às vezes para aquilo, às vezes não viu as nossas mídias. Aí quando chega no ambiente, aí às vezes tem até pedido, né? Pedido, canta a música X, só que a gente improvisa, a gente não canta, não tem a voz, vamos pensar assim. Que bacana. E é legal também porque tem uma coisa cênica também, né? De uma teatralidade na música, né? Eu percebo isso, assim, o som acaba te colocando também em movimentos internos e eu que sou do teatro, né? Que brinco essa coisa do teatro. O jazz a gente usa muito para ensaiar, para aquecer na sala de ensaio o corpo, né? O movimento do corpo. Tu imagina que a gente está, com outra linguagem, externando um sentimento. Uhum. Então, uma música como essa, que já puxa... Enfim, se a gente for falar da história, até chegar na bossa, né, é uma música super alegre, né, no contexto brasileiro, dos anos 50, meio que resumido, imagina, isso é resumido, mas imagina como era. Mas colocar para fora o sentimento também tem muitas outras direções, né? São os momentos tristes, o amor. Vamos colocar raiva também? Em algum momento, claro, né? É um tipo de expressão.
Mas não deixa de ser isso, é expressão. E o corporal acompanha, né? De fato. Eu acho que sem a música, sem a poesia, né, sem a letra, acaba deixando mais espaço para a imaginação, né, para a gente mergulhar dentro da gente mesmo e a gente criar a nossa própria letra interpretando a música que está chegando. Né? Filtrando o sentimento, filtrando o sentimento. Com certeza, sentindo junto. Né? Que legal. Bruno, vamos falar dessa coisa que você chama de literatura de emergência, né? Um termo aí, meu amigo, minha amiga, você que está em casa assistindo o programa, ouvindo na rádio, né? Eu apresentei o Bruno, falei que ele ministra cursos em educação e literatura de emergência. O que é uma literatura de emergência? Então, começou com educação de emergência, quando eu trabalhava nos abrigos para refugiados venezuelanos, e a gente teve que criar pedagogias para trabalhar com eles, e fui juntando bastante coisa e comecei a chamar de educação em emergência. Depois que eu saí de lá, que eu comecei a escrever bastante, comecei a trabalhar mais com literatura, e percebi que, na situação dos abrigos, a gente trabalhar com pessoas que passaram por traumas recentes, por isso emergência, né? Hoje, na nossa sociedade, o trauma está presente na sociedade toda. E, então, a gente precisa ter alguma ação emergencial para trabalhar pós-pandemia e também com relação à crise civilizatória que a gente está vivendo. E a literatura ela proporciona diversas perspectivas para trabalhar essas questões. Por exemplo, a própria noção de crise civilizatória, que muita gente, né, não percebe, não sabe o que está passando, não sabe da importância e da gravidade da situação. E a literatura permite que se saiba sobre isso, que se conheça, né, a gravidade da questão. Além disso, a perspectiva crítica de mundo que a literatura permite, não só, né, a parte de literatura acadêmica, né, de textos acadêmicos, mas pela própria literatura que trazem essas reflexões através da fantasia e da ficção, que é o que eu procuro fazer com a minha literatura. Né? Que interessante, Bruno. Lacerda, vamos mostrar aqui a capa. Olha que interessante aqui para o público. Um monte de histórias. Esse foi o primeiro conto que eu escrevi quando eu cheguei aqui em Roraima. Sem ter subido o Monte Roraima, eu conto a história do monte. Ouroboros, esse foi o último texto que eu escrevi. Fala um pouco do meu percurso de uma maneira poética. Uma história embrionária, escrevi quando minha filha estava na barriga da mãe dela, sobre a perspectiva, então, de uma criança que ainda não nasceu. Fred, a mosca de Nietzsche. Só um pouquinho. Esse, junto com os dois próximos, estão num livro que vai ser lançado até o final desse mês, na livraria Boa Vista, no Shopping Pátio Roraima. Chama Revoluções Minimalistas. E são todos contos, são 13 contos a partir de perspectivas não humanas que se passa na pandemia, todos com algumas reflexões importantes, mas com a fantasia, com a ficção. Memórias Póstumas de um Pirarucu, inspirado em Machado, claro, mas é um pirarucu que, depois de morto, volta para dar uns recados para a gente. Deusas, Mulheres e Feiticeiras foi a primeira poesia que eu escrevi sem ser algo que saiu assim do nada. Eu quis escrever mesmo uma homenagem para as mulheres negras latino-americanas. Mandela, a mesma coisa, na sequência eu escrevi um poema em homenagem ao Mandela. E Não Há Noite que Dure para Sempre é uma poesia que eu escrevi quando eu estava infectado pelo Covid, no auge da infecção, numa madrugada, para conseguir lidar com aquilo. A Horta da Família Punk é uma família que também, durante a pandemia, ela acaba conseguindo uma redenção a partir de uma horta que eles começam a cultivar na casa deles. Que bacana, Bruno, que legal. Tony, olha que interessante o trabalho dele, porque tem uma questão artesanal aqui, né? Na produção desses livros, né? Na produção desse trabalho todo. E aí é resistência também, né? Eu vejo muito processo de resistência aqui e de ressignificação também dessa imagem do que é o livro, né? Porque, às vezes, a gente acaba conservando uma imagem de que o livro está vinculado a uma grande editora, a um processo de produção, né, industrial e etc. E aí, quando o Bruno traz isso para a gente, né, descentraliza também essas noções. Maravilhoso. O livro hoje, me parece que, né, no geral, estaria hoje o que é o vinil para o som. Né? O livro está um pouco... Mas está voltando. Que bom que está voltando. Gosto muito. Eu gosto bastante desse formato porque me permite participar de feiras, né? Porque é artesanal, porque é rua. Então, eu converso bastante com as pessoas, monto ali minha barraquinha, coloco os livretos ali, e a gente conversa bastante e dá papo
para o dia todo. Que legal! É isso, meu amigo, minha amiga, você aí que está acompanhando o Cruviana Universitária de hoje, tá muito maravilhoso, não sai daí. Tony, vamos de mais música? Bora! Rádio Universitária, a Universidade Federal de Roraima, junto com você. E voltamos com o Cruviana Universitária de hoje, meu amigo, minha amiga, você que está acompanhando o programa no canal 2.1 e na rádio 95,9 FM. Hoje eu converso com o trio, o Trido, né, Jazz, Canoa Jazz aqui, que lindeza, viu? Olha, eu tô abismado com toda essa coisa linda que é a música de vocês, essa sonoridade. Falo também aqui com o Bruno Franks, que é escritor, que é doutorando, que é militante, que é um monte de coisa boa aqui na nossa sociedade roraimense. Deixa eu lhe perguntar, Tony, em relação às casas de show, assim, vocês estão sendo solicitados aqui em Roraima? Sim, sim. A gente tem tentado manter uma agenda de constância.
talvez até com menos quantidade e mais qualidade, né? Até porque todos nós temos outros projetos paralelos. O Magdiel, ele toca no IBVM, ele é funcionário do IBVM, Legal. é músico de quase todo mundo, né? Vamos lá. Músico bom, músico bom. O Júnior também é professor de música, professor de bateria. Então, a gente também tem eu sou funcionário público, sou professor também, a gente tem, então, essa direção de manter a qualidade. Então, a gente tem hoje uma agenda fixa, ela já é anual, a gente está até dezembro fixo, tocando numa casa aqui. Que bacana, que legal. O IBVM, de vez em quando está aqui, né? O Beni, que já veio aqui, o Rafael Doumar também já esteve aqui. Que bacana. Todos os nossos colegas amigos. Que legal. Bruno, você fala aqui na tua apresentação, fala que você trabalha com essa questão da centralidade do alimento, né, nas comunidades indígenas e tradicionais. O que é esse trabalho? Fiquei curioso. Bom, é o estímulo ao reconhecimento dos hábitos alimentares, desde o cultivo tradicional, agregando algumas técnicas ainda de agroecologia e agrofloresta, para o fortalecimento cultural através da inserção na economia, no mercado, acesso a políticas de compras de alimentos, por exemplo. E ao estimular, através, então, do alimento, a gente estimula também o reconhecimento da identidade cultural e fortalece essa identidade junto com eles. Então, é um trabalho bem bacana que a gente faz por bastante tempo. Agora a gente está terminando o primeiro ano de um trabalho com 3 comunidades no Amazonas. A gente faz primeiro um diagnóstico para entender, junto com eles, trabalho sempre atividades participativas para que eles vão construindo e indicando para a gente quais são as demandas que eles têm sentido, apresentado, carências, fortalezas e tudo mais, para daí a gente apoiar em algum sentido que eles mesmos estão apontando. Nossa, que lindeza esse trabalho, né, Tony? Porque eu tenho a impressão que as pessoas, a sociedade está comendo mal, do ponto de vista do que, né, todo esse sistema que nos impõe rotina, que nos impõe o pagar, né, o tipo de alimentação, aquilo que a gente está ingerindo. O que vem embalado, né? O que vem embalado. Então, menos casca, mais plástico, e aí isso não é legal. eu tenho essa impressão de que a gente está num processo assim, muito perigoso, né, e que a gente precisa mudar, né, Bruno? Pois é, inclusive nas escolas, nas comunidades indígenas, comunidades tradicionais, a gente precisa estimular a retomada dos hábitos alimentares da cultura tradicional, porque pela escola, pela merenda escolar, tem chegado muito enlatado, industrializado. E aí agora tem uma nova normativa para que os alimentos sejam comprados na própria comunidade. Olha. E aí sim começa a reverter essa situação que estava avançando e levando todo tipo de problema de saúde que esse tipo de alimentação leva, né? Nossa, que interessante, porque também tem uma questão pedagógica aí, né? A gente precisa ressignificar alguns valores, né? Retomar alguns valores que são essenciais para a nossa própria sobrevivência, né? O que não é se não for educação? Desde berço, desde começar a andar, já pensar o alimento corretamente. Por que não? Por que não comer uma fruta? Me diz. E aí a gente vai atrás das histórias desses alimentos, que sempre tem a origem de determinados alimentos, como é que ele entrou, né, para o hábito alimentar daquela cultura. Por exemplo, a gente está trabalhando com o Sateré Maué, lá do Amazonas, a região de Maués, e eles são considerados os filhos do Guaraná. E tem toda uma história com relação de onde eles vieram, da planta do Guaraná, né, que surgiu uma criança, e tem aquele olho do Guaraná, que seria o olho da criança, inclusive. Tony, que interessante a tua formação, uma pessoa que vem da arquitetura, né, dá aula, é professor, aí trabalha, também tem essa verve artística, essas coisas se conectam, né? Sim, a arquitetura eu chamo de arte, é uma outra arte, né? Esse modo de pensar também, eu acho que os assuntos aqui vão acabar se entrelaçando. Tem o regional também, né? Nós temos uma identidade. Uma coisa que eu tenho gritado com os meus alunos sempre: pensem, nós somos ribeirinhos, nós temos uma identidade também de arquitetura, né? Nós temos aí o legado dos nossos povos. E eu sou arquiteto, formado pelo UFRR, e sou mestre pelo PPGGEL, em Geografia. Que legal. Você falou até de um professor de lá. Mandar um abraço para o professor Arthur Rosa, meu orientador, meu guru, meu amigo. Está em São Paulo. Que bacana, que legal. Esse é o Cruviano Universitário, minha gente, um programa que você fala de jazz, fala de comida, fala de ancestralidade, fala de literatura, né? Acho que é isso que é interessante também, de como essas potencialidades do conhecimento, né? Esse conhecimento se espraia, não está ligado
somente a universidade, porque às vezes querem, né, delegar à universidade o espaço do conhecimento e aquela coisa toda, quando não, a própria vida, os mestres, né, os saberes. Eu acho que você falando da arquitetura enquanto arte, né, eu pensando aqui, nossa, o jazz é uma sonoridade que invoca tantas coisas, do ponto de vista dos debates sobre raça, sobre gênero, muito, sobre o nosso posicionamento do corpo no espaço. A própria gênese do jazz, né? Se a gente for falar só para fazer uma relação, imagina que um rio corta do Rio Grande do Sul até Manaus. Mais ou menos isso acontece nos Estados Unidos. O Mississippi corta todo o país, praticamente, de norte até o Caribe. Então, imagina quantos povos estão às margens desse rio e o quanto esse transporte leva e traz a música. É por isso que lá eles têm diversos tipos de jazz. E o jazz é notório que ele é o grito do negro escravo. Uhum. É isso. É a forma de expressão, pelos idos de 1800, mais ou menos. A gente está falando disso. Então, é a expressão negra na música, né? Em formato de cânticos, do próprio instrumental, né? Ele já é instrumental também. Então, nesse momento em que existe essa pluralidade, né, de estilos, de regiões, tudo isso se conecta, da mesma forma que o alimento que ele estava falando agora há pouco. Que lindeza. Tony, deixa eu te desafiar. Vamos tentar. Eu fiquei pensando aqui, por exemplo, as músicas do Roraima. Vocês têm alguma música do Roraima nesse ritmo, né? Zeca Preto, Neuber Shoa, aquelas músicas mais classiconas, assim, dessa geração do Roraima? Uma curiosidade. A gente pode tentar, sim, não tem problema, não. A gente pode tentar, atendendo a pedidos. Mas a gente também está no momento de produção já de um EP. Olha, que interessante. Nós já temos 4 músicas que já estão bem escritas, elas estão nessa embrião. Fiquei com embrionário na cabeça. Ela está nesse formato ainda, mas a gente já está escrevendo. E o nosso passo é levar a música regional instrumental para um EP. Vamos registrar isso, né? Vamos deixar esse momento histórico registrado também. Mas a gente pode tentar. Que interessante isso. Nossa, muito interessante, porque às vezes a gente fala, mas não é de Roraima, não é daqui, né? O que é o daqui, né? O que não é? Então é sempre essa disputa de narrativas, né, também aqui. Eu percebo isso em todos os espaços, né? Na literatura, no teatro, na gastronomia, enfim, na dança. O que é daqui de Roraima? Eu acho que tudo é daqui. Tudo é daqui, tudo é do mundo. Sob essa égide, né, de um poder ancestral também, porque tudo isso aqui era terra dos povos indígenas, né? Sim. Os povos ancestrais. Sim, o jazz, rapidamente, tá? Sim. Só para complementar. Na nossa forma moderna, a gente costuma dizer que ele não tem um ritmo, ele tem um modelo, uma fórmula. Então, como você viu, a gente faz o tema, improvisa. Faz o tema, improvisa. Isso ao vivo, depois do tema, eu improviso, ele improvisa, Então, nossa, é performático. É performático também. Mas legal. tem essa célula. Mas o que eu quero dizer com isso? Que essa célula, ela acaba abrindo, então nada impede de eu fazer um forró num formato de jazz. Olha. E é nessa que o Brasil, ele tem um Brazilian Jazz que é reverenciado no mundo todo, né? Nós temos ótimos músicos aí. Por justamente essa trança, né? De tantas... Inclusive, o Hermeto agora, recentemente, esse mês agora, ganhou o título de honoris causa. Doutor nos Estados Unidos. Em música, imagina isso. Que lindeza, Tony. Eu acho que arte é isso, né? A arte é revolucionária, é sair da caixinha, né? Propor novas configurações, juntando uma coisa com outra, que aparentemente não teria nada a ver. E acho que na literatura também acontece bastante isso. Nossa, que bacana. Meu amigo, minha amiga, deixa eu falar para vocês. O Cruviana de hoje está acabando, minha gente. Esse Cruviana é tão maravilhoso. Eu quero agradecer o Canoa Jazz por essa aula aqui pra gente, essa aula de sonoridade, tanta coisa boa. Quero agradecer também Bruno Franks pela sua presença aqui. Ótimo demais poder falar da tua literatura, do teu engajamento, da tua vida. Que bacana. Muito obrigado. Olha, obrigado demais pelo espaço e precisando, Canoa Jazz está por aqui. Quais os contatos de vocês? Espero vocês. A gente encontra o Canoa no Instagram, Canoa_Jazz.
Ou então no meu telefone, 981 13 95 43. Bacana, os contatos. Legal. O meu livro vai estar sendo lançado, então, na Livraria Boa Vista, no Shopping Roraima, Pátio Shopping, alguma coisa assim. Meu Instagram é bruno.franques e o telefone é 95991207157. Que maravilha! É isso, meu amigo, minha amiga. Deixo aqui meu abraço com muito axé para vocês. E vamos terminar esse programa com muito jazz? Vamos. Que lindeza!